Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática da segunda série. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é permutação com repetição. Então, nós percebemos durante o percurso do estudo de probabilidade que nós já estudamos sobre o arranjo, sobre a combinação, e agora nós estamos vendo sobre a permutação simples, que foi a aula anterior, e hoje nós vamos abordar sobre a permutação com repetição. Então acompanhe comigo o material, façam as suas anotações, para logo após vocês, se tiverem alguma dúvida, rever essa aula e outras para aprofundar sobre essa temática. Então acompanhe comigo o material. Permutação com repetição. Então, a permutação de elementos repetidos devem seguir uma forma diferente da permutação, pois os elementos repetidos permutam entre si. Para compreender como isso acontece, nós vamos ver o exemplo abaixo para que vocês consigam visualizar essas definições na prática. Então, observe só. A permutação da palavra, por exemplo, matemática, ela ficaria da seguinte forma: sem levar em consideração as letras ou os elementos que nela se encontra repetida, a permutação ficaria da seguinte maneira, que a permutação 10 é igual a 10 fatorial. E aí, quando você for desenvolver esse fatorial, ele ficará 10 vezes 9 vezes 8, sucessivamente até o 1 fatorial. Então, o produto desses números será esse valor que está aí na telinha para vocês, de 3.628.800.000, né? Então, vocês percebam que, nesse caso, nós trabalhamos a permutação sem observar os elementos repetidos. Tudo bem? Então, agora, com a palavra matemática, ela possui elementos que se repetem, como, por exemplo, a letra A, que ela se repete 3 vezes, a letra T, que se repete 2 vezes, e a letra M, que se repete também 2 vezes. Assim, a permutação entre as repetições seria 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Portanto, a permutação da palavra matemática, ela ficará da seguinte maneira na sentença matemática, quando nós utilizamos a permutação com repetição. Então, percebam aí que nós temos um AP elevado a N1, N2 e N3, que nós nomenclaturamos esse N como enésimo termo. E aí vocês vão perceber que essa igualdade nós teremos um N fatorial dividido para esses N1, 2 e 3 e enésimo termo. Então, isso implica dizer que nós temos a seguinte situação na matemática. Na palavra matemática, vai-se ter o A repetido 3 vezes, o T 2 vezes e o M 2 vezes. Então, percebam aí no denominador que nós vamos ter o 3 fatorial, o 2 fatorial e, novamente, o 2 fatorial. Ao desenvolver essa permutação, como vocês estão vendo na estratégia matemática, nós vamos obter um valor, né, resultante para esse termo, que será de 151.200. Ou seja, quando nós formos reorganizarmos essa palavra matemática, mesmo mudando de número, mas percebendo as repetições, nós vamos ter esse resultado. Tudo bem, gente? Então, portanto, a palavra matemática, nós podemos montar 151.200 anagrama somente com essa palavra. Então, nós vamos agora exercitando para que vocês percebam outras situações, né, que são bem similares, mas que vocês devem perceber a diferença entre a permutação simples e a permutação com repetição. Então, acompanhe o exercitando. Calcule o número de anagramas da palavra araraquara. Então, vocês vão perceber aí que nós temos de início o número de letra da palavra que é
10. Então, vocês percebam aqui que nós temos 10 letras que formam a palavra Araraquara. E os tipos dessa letra são 5 letras A, 3 letras R, uma letra Q e uma letra U. Então, basta perceber que, ao substituir as fórmulas dos valores, nós vamos ter a seguinte nomenclatura. Observe que nós vamos trabalhar nessa palavra Araraquara as palavras que se repetem, que são de fundamental importância para o estudo de hoje. Então, percebam que a letra A ela vai se repetir 5 vezes. Então, observe lá a estratégia matemática ao utilizar a fórmula de permutação com repetição. Então, o 5 é referente à letra A e o 3 referente à letra R, a quantidade de repetições. E o nosso 10, que está no subscrito, ele implica na quantidade de palavras que existem na construção dessa palavra. E aí nós, utilizando a estratégia de permutação, nós teremos a seguinte situação, que 10 fatorial dividido para 5 fatorial vezes 3 fatorial. E aí quando você desenvolve pela estratégia que vocês já estudaram desde as aulas anteriores, nós vamos ter que 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E aí abaixo, no denominador, nós temos 5 fatorial e 3 fatorial. Percebam que nós vamos eliminar o 5, exato, e o 3 também, que corresponde a múltiplos de alguns números que estão aí dentro no numerador. Com isso, nós vamos obter a seguinte sentença, que 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 é igual a 5.040 anagramas que nós podemos trabalhar nessa palavra Araraquara. Tudo bem? Vamos agora mais um exercitando para vocês perceberem agora no anagrama formado com a palavra Itália. Então, nesse caso, vocês devem observar nessa palavra quem são as letras que se repetem, para, a partir daí, nós trabalharmos o fundamental, que é os conceitos de permutação com repetição. Então, nesse caso, vocês vão perceber que nós temos aí a letra A, que ela se repete 3 vezes, e a letra I se repete 2. Então, percebam como utilizar aí a estratégia de permutação na fórmula. E essa palavra é composta por 8 letras. Então, nós temos a seguinte situação utilizando a estratégia de permutação com repetição. 8 fatorial dividido para 2 fatorial vezes 3 fatorial. E aí, quando você desenvolver o fatorial desses termos, conforme está na telinha, nós vamos ter um resultado de 3.360 anagramas. Então, a palavra Itália, nós podemos formar 3.360 anagramas. Tudo bem, gente? Então, pessoal, nós vamos à resolução desse exercitando. Então, acompanhe comigo a resolução. Então, observe que convencionaremos um tipo especial de notação para cada solução da equação dada. Por exemplo, se x for igual a 1, y igual a 2 e z igual a 4, representaremos da seguinte maneira. 1, e aí a setinha para baixo está implicando no algarismo 1, e aí nós temos o 1, que vai representar 2, e o 1, 1, 1 e 1 novamente, 4 vezes se repetindo, e aí a setinha com o valor 4. Quando você soma esses valores, nós temos um valor igual a 7 nessa soma. Tudo bem? Uma outra perspectiva que nós podemos olhar em relação aos valores absolutos de cada incógnita é a seguinte situação. Se o meu x agora for igual a 2, meu y igual a 0 e o meu z igual a 5, nós representaremos da seguinte maneira. Então, percebam aí que nós temos 1 em 1, que em valores absolutos é 2. O espaço aí
nós vamos ter 0 e, em seguida, nós temos uma sequência de repetição de 5 números, o número 1 se repetindo 5 vezes, desculpa. E aí, quando nós somarmos esses valores, nós temos também um valor igual a 7. O que vale ressaltar aqui é que os valores de x, de y e de z, eles se diferem. E a situação que nós temos também ao interpretar essa situação, elas também se diferem. Tudo bem até aqui? Então, observe só. Diga quantas soluções naturais tem a equação, só para relembrar, né, o comando da questão, da equação x mais y mais z igual a 7. Então, observe que nesse tipo de notação, usaremos o símbolo 1, ele vai ser repetido 7 vezes. E o símbolo da soma, ele vai se repetir 2 vezes. E que a cada permutação desses novos elementos corresponde a uma solução, e vice-versa também, tudo bem? Porque nós sabemos que, nesse caso, a ordem, não importa. Então, portanto, o total de solução é a seguinte: nós vamos ter a repetição dos símbolos da soma, né, 2 vezes, e o do número 1, 7 vezes. Então, nesse caso, nós temos 9 elementos, então isso vai implicar em 9 fatorial dividido para 2 fatorial vezes 7 fatorial. E aí, quando você for desenvolver essa estratégia matemática, nós vamos ter um valor de 36. Então, vocês percebam aí que nós vamos ter 36 soluções naturais para essa equação. Gente, hoje nós trabalhamos sobre a permutação com repetição. E aí, se você não está seguro de fazer as atividades que estão lá na plataforma Eduque, né, atividades complementares, você reveja essa aula e outras para vocês perceberem a diferença que há ao estudar sobre a probabilidade em relação à permutação, ao arranjo e à combinação. Cada uma vai se diferenciar em suas características. Uma boa aula e até a próxima!